Os antigos liam pouco, falavam pouco, pensava-se muito sobre o pouco que falavam e liam. Hoje, lê-se muito, fala-se demais e pensa de menos. Ou seja, a sabedoria ancestral dos passados, dos nossos antepassados, nos mostra que aquela história do silêncio, né? A história do calar, vale-se muito, pois lia-se pouco, os antigos, né? Liam pouco, falavam pouco, pensavam muito sobre o que liam e sobre o que falavam. E sabiam ter inteligência para resolver assuntos delicados, sabiam respeitar a si próprio, sabiam respeitar os terceiros como a eles mesmos. E hoje, lê-se muito, fala-se muito e pensa de menos. Ou seja, é um paradoxo. Só que esse paradoxo precisa ser quebrado. Porque enquanto lê-se muito e fala-se muito, perde-se tempo sem pensar. Porque as melhores atitudes, as melhores ideias sempre vêm de quem pensa muito e muitas vezes não lê quase nada e fala pouco, mas terminam sendo grandes baluartes para a vida, para o universo e para quem lhes rodeiam. Olá, gente, se esse vídeo está te ajudando aí, nos ajuda aí também, clicando aqui nesse botão de vermelho de inscreva-se aqui embaixo, ativa as notificações para cada vídeo novo vocês serem avisados, e nós gravamos para você, para falar com você, e agradecer aos nossos inscritos que chegaram, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, um abraço e estamos juntos, irmanados. Seguindo aqui, como eu estava dizendo, os antigos liam pouco, como eu já falei um pouco ali em cima. Falavam pouco, pensava-se muito sobre o pouco que liam e falavam. Por isso que muitas pessoas que não tinham sequer o beabá, como nós falamos, tinham inteligências raras, eram bem à frente do seu tempo. Meu avô Joaquim Convento, o Joaquim Lourenço dos Santos, ele veio falar depois de um certo tempo. Ele praticamente assinava só o nome. Durante muito tempo ele só colocava o digital, né, como ele costuma dizer, só o dedo, só isso. Era a assinatura que meu avô tinha. Mas muitas coisas que nós vivemos hoje, eu disse, meu filho, vai vir uma onda de doença daqui a uns anos, as pessoas não estão preparadas para isso. No ano que eu nasci, tinha uma pandemia, só quer dizer, tinha doença grave, tinha doença complicada que estava afetando o mundo. Ou seja, eles chamavam de mazelas, né? E muito do que eu ouvi ele dizendo, hoje eu estou vendo aí. Mas era um homem que não falava muito, não lia quase nada, porque ele não lia mesmo, não sabia ler, mas era extremamente inteligente, muito à frente do seu tempo. Saudade, seu Joaquim. 1920 foi quando ele nasceu, 10 de maio, mas nos ensinou de muito. Um pouco que eu sou hoje, pelo menos 30% eu tirei dele, de conversas com ele. Seguiremos aqui. Ele dizia, lembre-se, meu filho, quem fala muito, faz menos.
Quem muito promete não faz nada. Ou seja, está parecido com esse vídeo aqui que nós estamos gravando para você. Porque hoje as pessoas que leem pouco, falam pouco, terminam sobressaindo sobre os outros que têm mais inteligência, muitas vezes, são capacitados tecnicamente, profissionalmente, mas a juventude, né, a exacerbação de querer resolver logo porque tem coragem, termina fazendo com que as coisas apressem-se e não se resolvam, ou se resolvam de maneira atravessada, sem conseguir fazer com que as pessoas possam entendê-las. Porque quando conversa-se, quando tem-se um diálogo, as coisas facilitam, as coisas se abrem e se resolvem. Isso eu estou falando de quem lê pouco e fala pouco. Os antigos eram assim. Mas a gente pega muitos aí que simplesmente gênios. E hoje lê-se muito, fala-se muito e pensa-se de menos. Ou seja, muita gente pega um livro e dispara lendo, lê muito. Termina de ler, começa a comentar. Mas nem para um pouco para raciocinar e colocar as coisas em ordem, para pensar e saber agir, saber explicar o que leu. Sabe explicar? Sim. Mas se lê-se muito, até pode ler muito, deve-se ler muito, mas lendo, entendendo. Não é ler por ler, falar por falar. Você tem que ler e entender, saber interpretar, falar e saber o que é que está dizendo. Não dizer uma coisa aqui, daqui a pouco fala com palavras parecidas, mas não são as mesmas coisas. São coisas parecidas, mas porém não são as mesmas coisas. Por isso que tem que ler, refletir, que é o pensar, e depois falar. As pessoas que agem assim, elas são grandiosas. Não é que as que falam muito e leem muito e pensam menos não são grandiosas também, são. Só que as que pensam um pouco antes, elas terminam sendo muito mais grandiosas. Porque elas vão saber pontuar cada coisa que vai dizer. E se precisar daqui a 10, 15, 20 anos, 50 anos, eles vão repetir praticamente as mesmas coisas, porque leram e entenderam as coisas como estavam escritas lá e interpretaram como deveria ter interpretado e pensaram um pouco antes de falar. Não é aquilo que por impulso, pois por impulso tem muitos problemas. E parar por aqui que o vídeo já está bem longo e agradecer a cada um de vocês pela paciência dos nossos vídeos longos, mas precisa-se de explicações como essa de agora. Depois eu vou voltar aqui no outro vídeo discorrendo um pouco mais. Convidar você que queira contar a sua história, que nos contacte aqui. Bora contar a sua história de vida? Vamos lá? Um abraço a todos, um beijo no coração de cada um. Esse é o nosso pensamento de hoje, pensamento de agora. Um abraço, um beijo no coração e irmanados, em busca de um mundo melhor, não só para nós, mas como para todos os nossos semelhantes.